Brasil, a cada 14 segundos ocorre uma tentativa de fraude. As vítimas são consumidores, correntistas de bancos, segurados do INSS. Os números da Serasa revelam a fragilidade dos sistemas de segurança oferecidos por órgãos públicos e instituições bancárias. A boa notícia é que a polícia tem conseguido localizar um número cada vez maior de criminosos. Quando aceitou a proposta da operadora e contratou o serviço de cartão de crédito, Luiz Felipe não fazia ideia da dor de cabeça que estava por vir. Quando eu retornei das férias, chegando em casa, eu fui abrir a caixa do correio e estava lá uma fatura do cartão de crédito. Pô, eu não recebi nenhum cartão de crédito ainda, mas já estou recebendo a fatura da anuidade. Era 40, 50 reais a anuidade. Fui abrir a fatura, $5.000. Eu digo, pô, parei que a anuidade ia sair, né? Ao entrar em contato com a administradora do cartão, ele descobriu que tinha sido vítima de fraude. E a resposta foi só o início de um longo desgaste. O problema é a angústia que tu fica, eles ficam dizendo, não, o teu nome vai ficar no Serasa, como realmente ficou, teu nome vai ficar nos órgãos restritivos de crédito e tu tem que pagar. Esse tipo de fraude tem sido cada vez mais frequente em todo o país. E não envolve apenas cartões de crédito. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, um aposentado teve benefícios previdenciários sacados de forma indevida por um casal de estelionatários. Usando uma carteira de habilitação e comprovante de residência falsos, os dois se passaram pela vítima. Eles descontaram cheques e até fizeram um empréstimo em nome do aposentado. Como as operações bancárias fraudulentas foram feitas junto à Caixa Econômica, o casal foi denunciado à Justiça Federal. Essa procuradora da República explica que o local escolhido para dar origem ao golpe foi esta agência, que fica em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Foi verificado que as assinaturas da vítima não correspondiam às assinaturas de quem abriu a conta corrente em nome desta vítima. E também, além disso, a partir da abertura da conta, houve vários saques em caixas eletrônicos, em caixas de autoatendimento da Caixa. Para o Ministério Público Federal responsável pela denúncia, uma terceira pessoa que não foi identificada também participou do golpe. Essa terceira pessoa foi quem se passou pela vítima, quem se disse ser o aposentado, quem compareceu na Caixa para abrir a conta. Como ele apresentou todos os dados do aposentado, não se sabe como ele conseguiu esses dados, mas ele se passou como sendo a pessoa do aposentado, vítima desse delito, e depois desapareceu e não se obteve nenhum dado sobre ele, não se conseguiu denunciá-lo. Na tentativa de se livrar da punição, os réus afirmaram que nunca estiveram em Caxias do Sul e que não havia provas de que teriam sido eles os responsáveis pela abertura da conta. Mas a versão não convenceu a Justiça Federal, que condenou o casal por estelionato. Primeiramente, no inquérito, um deles disse que não tinha nada a ver com os fatos, que não conhecia os envolvidos, que nunca esteve em Caxias. O outro, a ré, disse que tinha algum envolvimento, que foi usada pelo suposto mentor da fraude. Depois, com o transcorrer das investigações e das provas, se identificou que eles estiveram em Caxias e compensaram 2 cheques desta conta que foi aberta em Caxias. O homem foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado e a companheira dele a 2 anos e 11 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto. Por ordem da Justiça, os dois ainda terão de indenizar o banco público em R$20.000. Ao investigar o caso, o Ministério Público descobriu que esse não foi o primeiro golpe aplicado pelo acusado. Pelo que nós conseguimos apurar, ele tem mais 3 documentos falsos, mais 3 carteiras de identidades falsas, mais 3 CPFs falsos. A Caixa Econômica preferiu não comentar o desfecho do processo. Já o aposentado, vítima do golpe, foi ressarcido pelo INSS. O caso chama atenção para um problema grave e que ainda ocorre com frequência no Instituto. Só no ano passado, a autarquia cancelou 51 benefícios irregulares. É o patrimônio dos trabalhadores brasileiros.
que o dinheiro do INSS é composto pelo Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Então, todos os trabalhadores da iniciativa privada, né, por exemplo, que recolhem para o INSS, então esse dinheiro é que mantém esses recursos, tanto de funcionamento da máquina administrativa do INSS, né, seus prédios, seus servidores públicos, quanto o pagamento dos benefícios previdenciários em si. Para o cidadão, nem sempre é possível evitar a fraude ou clonagem de um cartão. Mas quem já passou pelo problema garante: alguns cuidados podem evitar dor de cabeça e prejuízo. Eu tento fazer assim, em hotéis, eu tento ir em locais assim, não em pequenos bares, assim, não passar meu cartão de crédito para não clonar. Isso eu tento fazer, né, para diminuir o risco de clonagem. E é uma incomodação. Não é de hoje que boa parte das grandes cidades brasileiras sofre as consequências do crescimento desordenado. São problemas graves, como danos ambientais e ao patrimônio, que também atingem municípios menores. É o caso de Embu das Artes, que fica em São Paulo. A diferença é que, por lá, providências negociadas dentro e fora dos tribunais têm conseguido reverter o quadro. Embu das Artes está a 30 quilômetros da capital paulista. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, tombada pelo patrimônio histórico em 1938, é a principal atração do lugar. Hoje funciona como um museu de arte sacra, que abriga um acervo rico no estilo barroco, produzido entre os séculos 17 e 19, e encanta. É uma cidade que tem muita coisa assim para conhecer, não só de artesanato, venda, mas historicamente, até pela igreja que a gente veio ver. Mas essa tranquilidade só existe em dias úteis. Aos domingos tem a tradicional Feira de Artes e Artesanato, que recebe, em média, 25 mil turistas. A artesã Beatriz é argentina, mas quando conheceu o lugar há 35 anos, decidiu ficar e expor sua arte. Eu recebi assim muito afeto, muito calor por parte do pessoal que estava aqui na época. Aí eu fiquei, fui ficando e fiquei. Um lugar cheio de vielas, simples e com várias lojinhas. É a vitrine da artista Ana Pinho. Nascida e criada aqui, ela se dedica a retratar e a divulgar a cultura local. Muita influência da cidade. Meu pai era agricultor, então eu coloco muitas plantações, né? E temos uma vida de interior. Eu moro assim no meio do mato, tenho as minhas galinhazinhas, tenho meus gansos, meus cachorros. Então o que eu pinto ali é o que eu vivo ou vivi. A paixão por Embu ganhou as páginas do livro de Raquel Trindade. Há mais de 50 anos, a família da escritora e artista plástica deixou o Rio de Janeiro para um espetáculo na região e não voltou mais. Meu pai trouxe todo o folclore nacional. Solano Trindade, poeta, ator, teatrólogo, pintor, e viemos para cá e a contribuição foi trazer cultura afro-brasileira para o Embu. A vinda de artistas renomados fez de Embu a terra das artes. A cidade passou a receber turistas de todos os lugares do mundo. Mas ao longo dos anos também vieram as indústrias, os serviços e um crescimento desordenado que inclusive atingiu o centro histórico. Uma falta de planejamento que chamou a atenção do Ministério Público Federal. Esse caso aqui ele começou mais ou menos em 2000. Então, cidadãos, pessoas que moravam em Embu, juntamente com o Ministério Público Estadual, que cuida daquela região, notaram que a Prefeitura de Embu estava querendo, já estava, inclusive, fazendo tratativas para recapear com asfalto aquele centro histórico de Embu. E essa ação civil pública, então, se delongou e durante essa ação civil pública houve, então, a negociação para se fazer um termo de ajustamento de conduta, para reverter, não só reverter toda a situação, mas para melhorar a situação daquele centrinho ali de Embu das Artes. O Ministério Público estipulou um prazo, até março de 2015, para a Prefeitura de Embu das Artes cumprir todos os pontos do acordo. A maioria das mudanças já foi feita, como a realocação de bancos e floreiras e a instalação de uma cancela para restringir a circulação de veículos no entorno da igreja tombada.
Outra questão é sobre a cor das fachadas de todo o centro histórico, ou seja, de todas as casas, todas as edificações ao redor do bem tombado. Definiu-se agora que nós vamos fazer um manual, ele que vai determinar dimensionamento de placas, cores de fachadas, forma das tintas que vão ser utilizadas. Então toda essa especificação vai estar constante no manual, né? Uma ação forte que nós fizemos foi a mudança do nome da cidade, foi um plebiscito que nós realizamos. Houve um movimento de toda a população em defesa dessa ideia. Embu das Artes até então era só um apelido da cidade, hoje oficialmente é o nome da cidade, e a partir dessa ação nós iniciamos um processo de consolidar, através da política de cultura, em parceria com a política de turismo, a manutenção desse histórico da cidade. Dona Paula, que tem um antiquário há 40 anos e foi uma das pioneiras da divulgação da arte local, sabe da importância de se preservar. É uma coisa representativa para a nossa cultura, tem um potencial maravilhoso, tem artista, tem bons artesãos, tem muita coisa interessante. A casa do primeiro prefeito de Embu hoje é uma agência bancária, mas a arquitetura foi mantida e restaurada. O senhor Anis conta com orgulho que ali era também um local de trabalho dele em 1960. Mas nem todos os comerciantes tiveram essa preocupação. O pessoal que toma conta, que é o patrimônio histórico, deveria de preservar mais a estrutura que tem hoje e permitir que se faça um monumento para que, com publicidade, o pessoal de fora viesse visitar o que tem. Porque é uma relíquia hoje, não só do Embu, mas é uma relíquia do Brasil. Existe a necessidade, sim, de se preservar isso. Então, a nossa orientação, como presidente da Associação Comercial, é de tentar influenciar os comerciantes da região dessa área de tombamento para que volte a ter as características arquitetônicas da época da cidade, que é a parte do centro histórico da cidade, né? Um sorriso de esperança para que a cidade que mudou de Embu para Embu das Artes continue assim, cheia de cores, de artistas e de histórias para contar. Com certeza eu sou embuense, né? A embuense que vive das artes na terra das artes, Embu das Artes. Eu sou embuense. Eu só não sei se sou embuense artista, embuense das artes ou embu artense ou embu arteira. O Via Legal está terminando. Você pode rever as histórias que mostramos hoje e também as edições anteriores do programa acessando nossos canais na internet. Na próxima semana a gente apresenta outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!